Outra coisa que tem na lista é marcar, se eu não me engano, o verdadeiro F, não, marcar R ou I, para dizer se o número é racional ou se o número é irracional. Então, um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Na forma de fração P de numerador e Q de denominador. Mas não só isso, tem que ter uma condição para que isso exista. O P, ele pode pertencer a qualquer número inteiro, ou seja, o P ele pode ser um número positivo ou ele pode ser um número negativo. E o Q deve pertencer a Z asterístico. Quem lembra o que é Z asterístico? Um número inteiro, podendo ele ser positivo ou negativo, só que sem o zero. Por quê? Porque eu tenho essa fração aqui, ó, 1 por 0. Isso vai existir? Não vai existir. 30 por 0. Isso existe? Isso não existe. Então, esse denominador, ele nunca pode ser zero. Só lembrando isso. Quais são os números que podem ser números racionais? Vamos aos exemplos. Qualquer número inteiro. Qualquer número inteiro, ele é racional. Por que qualquer número inteiro é racional? Um número inteiro qualquer, sei lá, vamos botar 2 de exemplo. 2. Não. 2 é um número natural, ele é dos números mais básicos. 2 é um número natural e um número racional, porque eu posso escrever o 2 dessa forma, ó. Vê se não bate a condição lá de cima. Daqui, ó. P sobre Q. Quem é P? 2. Quem é Q? 1. É diferente de 0, então pode. E quanto é 2 dividido por 1? 2 dividido por 1, 2. Então, qualquer número inteiro, ele pode ser um número racional, positivo ou negativo. Outro exemplo. Qualquer decimal exato pode ser um número racional. O que é um número decimal? É um número com vírgula. Exemplo, 2,1. Eu consigo escrever o 2,1 em forma de uma fração? Consigo. 2,1 é uma fração decimal. Então, eu posso dizer que 2,1 é 21 dividido por 10. Então, sim, ele pode ser um número racional. Vou apertar esse último aqui. Também posso falar, esse aqui é o decimal exato. Eu também posso falar do decimal periódico. O decimal periódico, por exemplo, o 0,3333 é um número periódico. O período que se repete é o 33333 infinitamente. Esse número é a mesma coisa que o 3 dividido por 9. Então, o decimal periódico, ele também é um número racional. Agora, para o número irracional. Vale a pena lembrar que quando você está no Fundamental 2, a grande maioria dos livros representa o irracional assim, como esse izinho duplo. Só que, na verdade, isso não é verdadeiro. Então, toda vez que eu falar de irracional e eu quiser representar, eu vou dizer que é R menos o quê? Tá bom? Os números reais menos os racionais. Dá os números irracionais. Então, quem são os irracionais? São números decimais infinitos e não periódicos. Vale a pena lembrar que eles não podem ser representados por frações irredutíveis. Era o que a gente fazia lá da outra forma. É o 0,3333
3, que a gente representava por 3 nonos. Agora, não pode fazer isso. Então, por exemplo, um número irracional, raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Por quê? Dá um número decimal, mas não é um decimal exato. Por exemplo, 1,4, 1,5, Não, o raiz de 2, ele é 1,4142 e continua por aí. Então, ele é decimal com vírgula, infinito, não periódico. O período não vai se repetindo, por exemplo, 1,44444 ou 1,4141414141. Não, o período não repete. Assim como um número que eu gosto muito, ó, pi. É comum a gente falar que o pi é 3,14. Mas na realidade, quem é o pi? 3,14, 15, 9, 2 e aí continua, ó. Continua. É um número decimal? Sim. É infinito? Sim. Tem período? O período está se repetindo? Não está se repetindo, é não periódico. Então, o pi também é um número irracional. Também tem um número que vocês vão usar no ensino médio, digamos assim, que é o número e. O número e, ele também é irracional. É 2,7182 e continua. Na lista de vocês, é para marcar o que é R de racional e I de racional. Eu espero que esse Tira Dúvidas tenha ajudado. Façam a lista que eu vou corrigir em breve, hein? E esperem o próximo vídeo. Até lá!